Olá, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, meu diário devocional, e eu vou contar um pouco sobre a minha conversão, sobre o meu processo de conversão. É engraçado falar assim porque eu tive um chamado, né? Antes eu chamava de chamado no dia 6 de julho de 2020. E aí, conforme os dias foi passando e que eu realmente direcionei minha vida a Cristo e a conhecer a Jesus Cristo, muitos pensamentos que eu achava que era começou a modificar, mas num sentido bom, evoluir, sabe? O que eu quero dizer é que antes o que eu chamava que era chamado, que eu achava que era chamado, hoje eu considero um despertar para a conversão. E aí eu me permiti, não imediatamente no dia que eu acordei falando Ezequiel 8:8, isso foi em julho de 2020. Na verdade eu só fui obedecer a esse chamado e que hoje eu vejo como um despertar para a conversão em janeiro de 2021. Eu não obedeci imediatamente, mas de qualquer forma eu me permiti conhecer a Jesus Cristo e direcionar minha vida a Cristo e tê-lo como meu fiel Salvador. Eu escutei a voz de Deus, eu tive a mão de Deus e tenho a mão de Deus sobre mim. E é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão claro, sabe? É a verdade absoluta, a qual nada nesse mundo pode se comparar. E é simples, não é complexo como muitos acham. Quando você lê a Bíblia com a guia do Espírito Santo, é claro, é tipo, olha aqui, tá muito claro a mensagem. Tanto no Velho Testamento como no Novo, tá muito clara a mensagem. Deixe o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus ser atuante na sua vida. Seja obediente, você não perde nada em ser obediente. Eu amo uma passagem onde diz como o Espírito Santo de Deus atua, sabe? Eu gostaria de começar esse vídeo nesse canal em Atos 10. Com a permissão do Espírito Santo de Deus, eu quero começar em Atos 10, porque em Atos 10 eu amo essa passagem. Ela desceu tão forte no meu coração, no momento que o Espírito Santo de Deus falou, leia Atos 10, eu li, e toda vez que eu leio, eu aprendo mais. É assim que funciona a Bíblia. É assim que funciona a palavra do Senhor nas nossas vidas. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estar atento a aprender através do Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, mais a gente enraiza as nossas plantas dos nossos pés. Entende? Isso te firma muito. Então, eu vou começar em Atos 10, onde mostra um centurião chamado Cornélio, que há 4 dias orava e jejuava pela presença de Deus. Aquele homem temente e justo orava pela presença de Deus. Ele orava pela fé. Ele orava sem sentir nada. Quantos de nós já orou e não sentiu absolutamente nada? Mas Cornélio, ainda assim, pela fé, continuou jejuando e orando. Até que este
quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E Cornélio respondeu: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha, imagina você orar, jejuar, mesmo não sentindo nada, mas pela fé que Deus vai te visitar, que você vai ser visitado pela presença de Deus. Imagina, Cornélio, ele estava ali jejuando 4 dias, orando por 4 dias. Quando ele foi visitado por Deus, ele foi visitado por um anjo resplandecente que disse: Olha, Cornélio, calma, não temas, a sua oração foi ouvida, o Senhor se agradou da sua oração. Então manda seus homens a Jope buscar Simão, que tem sobrenome Pedro, aquele que caminhou com Jesus. Vai lá, chama ele, manda seus varões chamar ele, que o mesmo lá do outro lado já está sendo avisado que esses varões já estão vindo. Não tinha, gente, naquela época não tinha essa modernidade toda de celular e nada dessas comunicações fáceis que a gente tem. E aqueles homens daquela época alcançou graça sobre graça e levou o evangelho por tantos cantos do mundo que eles não tinham nada disso. Entende onde eu quero chegar? Então vamos lá, no contexto da história. Ele enviou os homens a Jope e no dia seguinte, indo eles no caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro, Simão Pedro. Eu gosto de falar assim, se você tem alguma dúvida, leia, tá? Atos 10. É que eu vou contar da maneira que eu li e que eu me alimentei. Aqui diz que Pedro subiu o terraço para preparar algo para comer. Pelo que diz aqui, era já entardecer, tipo como se fosse uma janta. E Pedro subia ao terraço para preparar os alimentos dele. E pelo que eu entendi, Pedro, como um judeu bem tinhoso, aquele que carrega o Torá debaixo do braço, ele se alimentava, aliás, de alimentos mais leves, tipo um jejum de Daniel, legumes, coisas mais, sabe, bem vegana, assim, no dia de hoje dizendo, né? E aí Pedro teve um arrebatamento de sentidos, que se diria uma visão. Pedro foi visitado pelo Espírito Santo de Deus e dizia para comer coisas comum e imunda, como aves, porco, coisas que ele não tinha costume de comer. Aqui a Bíblia diz, a visão que Pedro viu era de répteis da terra e aves do céu, animais quadrúpedes. Então eu creio que seja porco. Pedro, um judeu. Já pensou? Não, Senhor, não. Acho que o Senhor está se enganando. Eu não vou comer porco. Entende? Tipo... Eu vou dar um exemplo aqui para os nossos dias de hoje. Você não gosta... Eu não gosto de fígado. Sabe? É a mesma coisa que o Senhor chegar e falar assim: olha, Daiane, você precisa comer fígado. E eu vou falar: não, Senhor, não. O Senhor não me conhece. Eu comer fígado? Não. Jamais. E aí o Senhor adverte, porque é o teu Criador te falando para comer. E você tá fazendo o que não poderia fazer. Banalizar o que Deus te ordena fazer. Ali Deus estava mostrando algo
que na concepção de Simão Pedro, ele tinha como imundo e comum, coisa que ele não faria parte, que era comer aqueles tipos de alimentos. Mas entenda o contexto. Deus advertiu: não faça tu comuns e nem imundo o que eu abençoei, disse para Pedro. E segunda vez lhe disse a vós: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Aqui você claramente consegue entender o trabalho do Espírito Santo de Deus. No começo da passagem você vê Cornélio 4 dias orando e jejuando pela presença de Deus. E ali no ministrar do Espírito Santo, Cornélio foi visitado já com instruções. Olha, manda seus varões ir atrás de Simão Pedro. Ele é curtidor do mar, a casa dele, ele é pescador. Deu todas as descrições e artifícios para que eles pudessem chegar na casa certa. Entende? Deu todas as informações de como encontrar Simão Pedro. E Cornélio, muito obediente, muito temeroso, enviou os varões dele, enviou 3 varões, para que encontrasse Simão. E ali, Simão, com o sobrenome Pedro, nosso Pedro, aquele que caminhou com Jesus Cristo, sim, o pescador. É sobre ele que estamos falando aqui. Estava ali com fome, vou preparar algo para comer, subiu o terraço. Nesse momento teve ali um arrebatamento de visão. Deus arrebatou ele nos sentidos. E ele, vamos colocar de uma forma mais compreensível à nossa mente humana. Imagine você que sempre come legumes, arroz, feijão, legumes, coisa bem saudável, você é vegano, você é vegetariano, e o Senhor te coloca o desejo de comer carne. E aí você vê em visão, você vê preparando, e você fala: o que é isso? Não, sabe? Não, Senhor, não. Jamais comerei algo tão comum, tão imundo assim, não. A minha dieta é essa. Entende onde eu quero chegar? Simão Pedro, ele tem um temperamento, ele é judeu, ele tem um temperamento bem tinhoso, bem teimoso. E isso se ocorreu por 3 vezes, isso é bíblico, gente, está na Bíblia, em Atos 10. 3 vezes o Senhor advertiu Pedro: não faças tu comum nem imundo ao que eu abençoei. O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na concepção humana, na mente de Pedro, na estrutura cultural, assim dizer, de Simão Pedro. De todas as crenças militantes que Simão Pedro tinha na época, Deus estava ali trabalhando para o que ia vir. E o que queria vir? Aqueles 3 varões que Cornélio, o gentil, estava enviando. Quem não entende a história vai entender. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito novamente. Quando ele, imagina, eu tô aqui conversando com vocês e de repente eu escuto na minha porta: Daiane. Aí eu tô pensando na visão que o Senhor me deu aqui.
Aí novamente o Espírito vem e dá um chacoalhão. Aqui é um chacoalhão. E disse-lhe o Espírito: eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desça, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: você escuta a voz de Deus te dizendo: olha, sou eu que estou falando com você, seu Criador, o seu Senhor. Eu estou aqui te dizendo que tem 3 varões lá embaixo, que foi enviado por mim. Desça sem questionar, vai com eles, levanta-te. Mas a nossa compreensão humana nos prende, entende? Eu amo essa passagem porque mostra muito a nossa condição humana diante a Deus. E eu vou explicar mais pra frente em situação real na minha vida, que eu já passei isso. E eu fiquei tão presa à minha condição humana que eu não pude ver a glória de Deus diante dos meus olhos. Então aqui diz: levanta-te, pois, e desça, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Por que estáis aqui? Né? A minha versão da Bíblia é bem é aquela da Almeida, tá? Tem umas que as traduções elas são mais simplificadas, de fácil compreensão. Eu acredito que as Bíblias têm várias traduções para apoiar o nosso entendimento, né? Mas é muito bom você sempre estudar várias versões e as mais próximas das traduções, né? Grego, hebraico, para que você possa também entender os fundamentos e as premissas, o que realmente significa cada palavra, ainda mais quando você busca a tradução original. E aqui Pedro perguntou para ter certeza acerca do que ele tinha visto e confirmar também. E eles disseram-lhe: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então você entende que ali aqueles 3 varões estavam chamando Simão Pedro para evangelizar na casa de um gentil, Cornélio. Imagine Pedro recebendo essa notícia: eu vou na casa de um gentil para evangelizar. Entenda que Pedro ainda estava preso no primeiro concerto, o velho concerto, que é o Velho Testamento, a lei. Ele estava preso na lei, que o povo de Deus era separado como nação. Então não era lícito o povo de Deus se misturar com os gentios. Entende isso? Só que Simão Pedro já caminhou com Jesus, passou todo aquele trajeto com Jesus, sabe? Jesus ensinava às vezes o dia todo, e ainda assim ele não tinha se desprendido por completo dessa compreensão religiosa. Jesus ali, a mensagem de Jesus: olha, minha graça é abundante, é graça sobre graça. A gente vai entender mais pra frente. E Pedro também vai. É linda essa passagem, gente. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo,
para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos de Jope. Aqui eu entendo que eles adormeceram na casa de Pedro, né, porque já era tarde. E logo cedo, no dia seguinte, né, Pedro chamou alguns irmãos de Jope para acompanhar eles à casa de Cornélio, junto com aqueles 3 varões. E no dia imediato chegaram a Cesárea. Então, no mesmo dia, eles conseguiram chegar a Cesárea. E Cornélio, gente, no começo do capítulo, mostra que ele era um italiano. Para quem conhece, italiano gosta de... Italiano, ele é um bom amigo, né? Italiano gosta de chamar a vizinhança toda praticamente. Eu sei porque ela não é minha avó de sangue, nem ela, nem meu avô que já faleceu. Eles são avós dos meus irmãos. Mas é uma família, aliás, italiana com português. Minha avó italiana, ela contava muita história. Ela é minha avó de coração, tá? Porque na verdade é avó dos meus irmãos. Eu sou por parte de pai. Mas eu tenho ela como vó. E toda festa de família era família dela, família de outras pessoas, famílias que eram sendo adotadas ao longo do caminho. Quando via, era uma festa muito grande, as famílias se reuniam. Então, Cornélio, o centurião Cornélio, ele era um italiano, certo? Então, eu imagino que ele encheu a casa dele. Além da família dele, tinha a família dos amigos, tinha os amigos e tinha a família dos amigos. Entende? Era muita gente. Eu imagino a cara de Pedro chegando na casa de um italiano. E Cornélio estava ali esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quem é italiano ou é filho de italiano ou amigo de italiano sabe que os amigos mais íntimos dos italianos são muitos amigos íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Entende? Que fé linda de Cornélio, né? Cornélio, ele foi agraciado pela mão de Deus, foi visitado pelo Senhor. Então, quando ele viu que aquilo se materializou, quer dizer, em espírito e em verdade, Cornélio estava 4 dias jejuando e orando em espírito, e aí, em verdade, o Senhor se fez ali, através de Simão Pedro. Entende o trabalho do Espírito Santo? Vocês conseguem entender? É linda essa passagem. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pedro sabia o lugar dele, sempre soube. Somos instrumentos do Senhor. Todos nós, eu, você, somos instrumentos para a edificação do reino de Deus aqui na terra, assim como é no céu. E falando com ele, entrou e achou muitos ali. Pedro entrou e achou que tinha muito ali. Se haviam muito ajuntado. E disse-lhe, aqui mostra muito bem a personalidade de Pedro. Nesse versículo 28. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Quer dizer, mesmo ele ainda preso naquela compreensão da lei cultural mesmo, do povo dele, judeu, ele ainda tinha esses estigmas dentro dele, mesmo ele preso a isso. Ele falou, não, tudo bem, eu tô aqui, respira fundo, Pedro, olha, não é lícito eu estar aqui, eu quero deixar isso bem claro, mas Deus, meu Senhor, disse que não era para mim fazer imundo nem comum as coisas e as pessoas que Ele abençoou. Então, aqui é a obra do Senhor, eu estou aqui em obediência. Ele quis deixar isso bem claro, que ele estava obedecendo a Deus.
que por vontade dele mesmo ele não estaria ali. Mas por obediência a Deus, ele estava ali. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer, pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio. Essa parte, Cornélio, eu amo esse homem, ele é muito temeroso mesmo, realmente, olha, esse capítulo mostra o quão temente e justo, temeroso e justo Cornélio era, porque olha o que Cornélio disse, vendo toda a resistência de Pedro, Cornélio ainda disse, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, Pedro. Quer dizer, o Cornélio disse aqui, logo mandei chamar. Assim que eu vi o anjo, eu não me contive. Chamei meus 3 varões, olha, vai lá, é assim, assim, assim. Você vai encontrar um homem com um nome chamado Simão, com o sobrenome Pedro, curtidor ao mar, então quer dizer, ele é um pescador. Deu todas as referências que o anjo havia lhe passado, até que encontrasse você, Pedro. Cornélio ali dizendo para Pedro. E muito alegre, Cornélio continuou. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Cornélio dizendo para Pedro, olha, eu orei para ter um apóstolo que caminhou lado a lado com Jesus, porque eu creio em tudo que aconteceu, em todas as histórias, em todos os milagres. Eu creio em Jesus como meu fiel Salvador. Eu orei pela sua presença aqui para que, através da tua boca, foste usado pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar na minha casa, com os meus amigos, na minha terra. Entende? A fé desse homem, o quão grande era. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Deus não faz acepções de pessoas. Louvado seja Deus. Ali, Pedro reconheceu em verdade, em espírito e em verdade, que Deus não faz acepções de pessoas. Do versículo 35 até o 48 foi por evangelização. Eu convido você a ler esse capítulo, Atos 10, com o Espírito Santo de Deus. Ore. Assim como eu fiz antes de começar esse vídeo, eu orei para que o Espírito Santo de Deus pudesse me ajudar na ministração, que através de mim houvesse a ministração do Espírito Santo. Então ore. E se você tiver no sentimento, leia, que ainda tem o versículo 35 ao 48, e onde você descobre que Cornélio foi o primeiro gentio a ser batizado. A fé de Cornélio, temente e justa, abençoou amigos, parentes, desamigos, os parentes dele, a família dele, com a linguagem do Espírito Santo de Deus. Ao final da ministração de Simão Pedro, todos sentiram o Espírito Santo de Deus sobrecair neles, a mão do Senhor sobre a casa, sobre aquelas pessoas. Todos eles sentiram, está no versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra do Senhor. Todos falaram em língua. E Pedro olhou e falou assim, se eles podem ser batizados com o Espírito Santo de Deus,
e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Porque respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro reconheceu que, além de visitados pela presença de Deus, eles tinham o direito do batismo, de reconhecer a Cristo como fiel Salvador. Entende? Os gentios, graça sobre graça, graça abundante. A mensagem que Cristo veio à Terra para deixar cravada em nós graça sobre graça. Deus não faz acepções de pessoas. O Espírito Santo de Deus quer ministrar em mim e em você. A voz de Deus é real. Faça como Cornélio. Ore, jejue se for o caso, até que você sinta a presença de Deus, até que você seja visitado por Deus. Entende? Tenha fé, mesmo não sabendo o que você está fazendo. Senhor, não sei o que estou fazendo, não sei nem como orar. Se prostre a Deus, dobre o seu coração, sabe? Se redima, comece. Deus que vai te ensinar. Somente Deus resgata. Homem nenhum resgata. É só Deus que resgata. E é através do Espírito Santo de Deus que somos ministrados nessa terra. O Espírito Santo de Deus quer ser o seu amigo mais íntimo. Deus procura por aqueles que creem. Então creia. Apenas creia. Quando eu fui despertada no dia 6 de julho de 2020, eu não lia, eu já peguei a Bíblia para ler, já. Quando eu era mais adolescente, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, não entendia nada. As palavras, nossa, era muito estranho, eu não entendia nada. E aí eu acordei dizendo Ezequiel 8:8 e fiquei, uau, o que foi isso? Deixei pra lá. Fui viver minha vida. Em julho, aí foi. Terminou julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Em janeiro de 2021, eu praticamente todos os dias estava sendo acordada 3 vezes. Eu escutava, Daiane. Eu não sei se é a palavra. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus me chamando, mas eu não sei se falava 3 vezes ou se era tão forte aquele chamado que parecia que ecoava 3 vezes, sabe? E era tão dono de mim, é tão dono de mim aquela voz. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acordava e eu acordava de um jeito que parecia que eu nunca tinha acordado tão acordada daquele jeito, sabe? Quando eu escutava o meu nome. Esse Espírito me chamando meu nome, e era o Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus me acordando. Falando assim, olha, toma uma posição. Sabe, a sensação que eu tive é que o Senhor, Ele foi e é tão misericordioso na minha vida, que Ele acionou um botão de emergência e falou assim, olha, é a hora. É a hora, filha. Se você passar dessa linha, talvez eu não consiga mais te resgatar. É a hora. E ali, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me agraciou que eu conseguisse escutar a voz de Deus, mesmo não entendendo da palavra, mesmo não conhecendo a Jesus como meu fiel Salvador. O Senhor foi misericordioso comigo. Entende? Eu fui salva pela misericórdia de Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, a conhecê-lo, a ter Ele como meu fiel Salvador. Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me ensinou a como buscar, a como orar, a como conversar com Ele.
como jejuar. Não foi homem nenhum, foi a voz de Deus. Eu tenho conversas com Deus que me levam às Escrituras, que até hoje, quando alguma coisa vem bater na minha fé para tentar abalar, eu volto nas primeiras conversas que eu tive com Deus e falo, não, foi Deus que falou comigo. Aqui foi Deus, foi a mão de Deus sobre mim, foi o Espírito Santo de Deus falando comigo. Foi o amor de Jesus Cristo me abraçando aqui. Não, eu não posso deixar com que isso me abale. Isso te firma de tantas maneiras que vocês não têm ideia. Sabe, reviver essas conversas que eu tive com Deus antes do meu batismo e todas as experiências que eu tenho vivido com Deus até os dias de hoje, e não tem tanto tempo. Gente, eu não fiz 1 ano de batizada ainda. Vou fazer 1 ano de julho agora. Dia 31 de julho eu faço 1 ano de batismo. Mas o que eu quero dizer e deixar bem claro aqui na mensagem para vocês é que quando Deus vem e a gente deixa o Senhor operar na nossa vida, o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida, tudo que a gente achava que ia demorar anos para acontecer, acontece em dias, em horas, em minutos. O tempo do Senhor. Então creia. Se o Senhor tá falando com você, você sente que tá, para de ser tinhoso, para de resistir. Aceite a Jesus Cristo, aceite a conhecer a Jesus. Busque. O Senhor tem me mostrado, eu não vou falar tudo nesse vídeo, mas o Senhor tem me mostrado como eu devo ser como cristã, como fiel. O Senhor me mostrou até onde plantar meus pés. Todos nós precisamos de uma igreja. E eu não vou mentir para vocês que eu busquei escolher uma igreja. Eu falei, acho que essa aqui eu vou gostar mais. Eu escolhi uma igreja para ser acolhida por pessoas, porque eu saí de São Paulo e vim para cá, uma cidade do interior, não conhecia ninguém, então, sei lá, eu queria unir o útil ao agradável. Então eu fui na minha compreensão humana. Se Deus está falando comigo, eu preciso buscar mais a Deus, então eu vou buscar também uma igreja que eu possa conhecer pessoas, me relacionar também melhor com as pessoas, sem, sabe, enfim, depois eu explico. E eu fui, e encontrei uma igreja muito legal, até bem jovem, e as palavras eram lindas, proféticas. Só que alguma coisa estava acontecendo, sabe? Eu ia quebrada, doída e muito ansiosa pelo momento da palavra. Eu voltava mais quebrada, eu não voltava alimentada. Porque uma igreja sem palavra não é uma igreja. É só um lugar onde as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. A palavra precisa alimentar. A palavra do Senhor, ela precisa descer aos corações. E não me leve a mal, as palavras eram muito lindas, doces, proféticas. Eu achava que eu ia até encontrar um Isaac na minha vida. Eu falei, nossa, acho que vai aparecer um Isaac na minha vida, hein? Prepara, calma, Daiane, vai acontecer. Acontece que eu voltava pior do que eu ia. E ali o Senhor continuou trabalhando comigo, pela misericórdia, continuou me ensinando, até que Ele me mostrou onde eu deveria plantar meus pés. Porque num determinado momento em que eu me permiti aí numa certa denominação, onde o Senhor já havia trabalhando no meu coração para ir, através da palavra, no momento da palavra,
eu escutei a voz de Deus. E eu falei, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Sabe, eu tava ali e aí eu falei, não, eu conheço essa voz. É a voz que fala comigo, no meu particular, no meu secreto. É Deus falando comigo. Entende a importância de conhecer a voz de Deus? A voz de Deus é real. Precisamos buscar a Deus todos os dias, precisamos buscar essa intimidade todos os dias, porque a voz de Deus é real. Precisamos reconhecê-la através dos nossos irmãos, através da graça onde fomos designados a plantar os nossos pés, para que não sejamos enganados naquele dia. Deus seja louvado. Amém.